sobre um novo atentado à escola aconteceu exatamente num colégio adventista, como eu estava falando, numa escola em Manaus. Um adolescente armado feriu superficialmente, ainda chegou a ferir, uma professora e dois adolescentes com uma faca em uma escola particular, veja que não é público, na Cachoeirinha, em Manaus. A agressão foi registrada no Colégio Adventista de Manaus, na zona sul de Manaus. Polícia Civil e Militar, o SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local ao longo da tarde de hoje. Uma professora e dois alunos foram feridos levemente. Segundo a unidade de ensino, os estudantes sofreram apenas lesões superficiais no ombro e nas mãos. De acordo com o SAMU, a professora teve um ferimento na barriga sem gravidade. A escola informou que as atividades foram suspensas após uma agressão física em sala de aula. O retorno à escola está marcado para quarta-feira, dia 12. Um aluno, portava armas brancas e coquetel Molotov, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O adolescente se entregou e foi preso por volta das 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meio, dessa segunda-feira. Ele e seus familiares serão ouvidos pela polícia. O que disse na testemunha? Na turma em que houve agressão havia muito bullying, inclusive por meio de aplicativos de mensagens. Está todo mundo desesperado. Só sai aqui porque peguei minha filha, só saí daqui. Tranquei-a no carro e vim fazer o meu trabalho, mas não morreu ninguém, ainda bem, disse a conselheira tutelar. Já as fontes oficiais lamentam profundamente o ocorrido e se solidarizam com as vítimas e familiares, dando todo o apoio. Estamos fornecendo as informações necessárias às autoridades. Nesse momento, as medidas administrativas em relação ao agressor estão sendo adotadas. Agora veja, que loucura isso, não? Mais um caso de atentado à escola. E escola particular. E escola evangélica. Está vendo que o bullying não escolhe religião, não escolhe se é escola particular ou pública. Era para ser exatamente o contrário que a gente vê em escola pública, não religiosa, secular. As escolas evangélicas ou católicas particulares era para ser um exemplo. Não era para ter bullying. Aluno, naquele caso de Blumenau, foi um jovem perturbado contra as crianças na escola também particular. Mas nesse caso específico, um aluno. Até quando as escolas vão fazer vista grossa para os bullying que acontecem aos professores e professores? Será que eles não vão ver se está tendo ali alguma coisa, denunciar e vão deixar aquilo acontecer? Vão lecionar como se nada tivesse acontecendo? Pode ser evitado esses problemas. Basta, em cada sala, seja sala de aula, escola pública ou não, ter alguém que venha supervisionar, ver quem fez ou deixou de fazer alguma coisa. O que está sucedendo? Tem um trabalho psicológico mais forte sobre. Quando acontece com pessoas anônimas, tudo bem, eu quero ver a hora que começar a acontecer com famosos. Falta pouco para acontecer. Com filhos de políticos, filhos de pastores, famosérrimos, eu quero ver. É muito lamentável toda essa situação. E vai se repetindo. Por quê? Não estão atentos. O que adianta ter polícia na frente? Eu não sou contra a polícia, deve ter a segurança. Agora aqui em Santa Catarina, o governador está desesperado com contratar policiais para cuidar das escolas, ok. Mas se não tiver alguém que supervisione na própria escola para lidar contra o bullying, que o bullying não acontece, ou melhor dizendo, a agressão não acontece de gente de fora, como foi no caso de Blumenau, o camarada de fora que não estudava ali foi lá e fez. Acontece essas agressões, ou pode acontecer, ocorrer, dos próprios alunos. E geralmente é por conta de bullying. E geralmente é por conta de picuinhas ali. Outra coisa também, será que esse governo brasileiro é tão burro de não pensar numa outra estratégia para mudar essa configuração nas escolas? Como, por exemplo, aquele projeto da Damares, que eu creio que em parte está sendo cumprido, mas que deve ser cumprido com mais força, do homeschooling, da escola em casa. Seria muito bom para evitar esse tipo de constrangimento, de atentado, as professoras dando aula remotamente, no sistema virtual, para quem pode, para evitar briguinhas, picuinhas, e vão comparecer ao colégio só para fazer o teste. Muitas das vezes estão matando aula, cabulando aula. Os próprios professores e os alunos ficam sem o que fazer, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Às vezes o próprio colégio não proporciona lazer,
esporte, que é uma das maneiras também de se educar através do desporto. Sabe o que acontece? Muitos camaradas públicos de escolas, professores, pessoas públicas, políticos principalmente, eles não estão se importando com ninguém, e sim em ganhar, e sim em lucrar, nada mais do que isso. Ontem eu falei no canal sobre uma escola aqui da região, para não dizer que foi a escola que eu estudei, o colégio, que tinha um banheiro unissex. Checando a informação, e tem um site, jornal aí, que ele dá as informações meio pela metade, ou pelo menos chega a mim pela metade, quando é divulgado, depois mais tarde é divulgado, geralmente por outros sites ou jornais. Foi um advogado lá, viu o que se tratava. E parece que existe um aluno, uma aluna trans, e que esse banheiro é exclusivamente para ela e os demais não são unissex e está tudo ok. Tá, se é dentro desse sentido, tudo ok, não vejo nenhum problema mesmo. O que eu quero dizer, e estou salientando esse caso, é que às vezes as pessoas se preocupam com uma coisinha tão pequena, tão tacanha, de um banheiro unissex, essa polêmica toda, que eu penso que eles não iam colocar assim, simplesmente tem um motivo, e o motivo está aí falado, tem um aluno lá, tem que respeitar, tudo bem, que eles não discutem essa questão de bullying na escola, de insegurança. Isso aí que é o primordial para ser discutido. Porque é culpa do professor, do diretor, se acontece essas barbáries de pessoas dentro dali, como é o caso desse aí, dessa escola adventista em Manaus. O aluno está sofrendo bullying. A direção não percebeu que tem bullying ali, que atenta contra o evangelho. A adventista não prega o evangelho? Lá não diz que é para amar o seu semelhante como a si mesmo? Que exemplo? É um pastor que é o líder, porque geralmente, às vezes, são os religiosos da própria adventista que é o líder. Não estão percebendo isso, não estão trabalhando com os professores nesse sentido? Que vergonha, não? Isso é reflexo da má educação. Porque se tivesse professores atentos, dificilmente isso ia acontecer. Como aconteceu na escola de São Paulo, só que lá era escola pública, me parece, tempo integral, aquela Montoro lá. Tinha o bullying. O pessoal sabia que aquele rapaz já estava sofrendo, veio de outra escola para ali, poderia dar problema. Tentaram resolver com amor, mas nem sempre com amor. Ali faltou foi a segurança. Porque eles sabiam, estavam cientes de muita coisa. Inclusive chegaram a dizer que ele tinha brigado antes, que ele ameaçou. Poxa, ali são indicativos. Nesse caso específico, provavelmente tinha também os indicativos. Não era hora de chegar aí, cá. Por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Chamar toda a turma, se reunir, trabalhar até com o lúdico, com brincadeiras para educar as crianças e os adolescentes. Aquilo que eu sempre digo, existe diferença do vocacionado para o mercenário. O mercenário trabalha só por dinheiro. Não está nem aí se ele vai fazer alguma coisa que vai contribuir para a sociedade. Ele não está nem aí se o mundo está pegando fogo, se vai explodir alguma coisa ou não. Agora, o vocacionado, ele trabalha pensando não no dinheiro. Dinheiro é o secundário. Ele trabalha pensando em construir alguma coisa, em fazer por onde. Temos muitos que só querem o carro por dinheiro. Não estão pensando realmente na responsabilidade que eles têm que ter, no que eles devem fazer, algo a ser analisado. Senão vai se repetir. Já tá? Esse caso aí não é o primeiro, nesse ano. Depois do de Blumenau. Aqui em Santa Catarina já aconteceu algo parecido em outras cidades, só que teve uma certa vigilância de alguma maneira. Tem que analisar. Isso é fruto da má educação do Brasil. Depois vem aquelas professoras dizendo assim, eu acredito na educação, a educação vai melhorar. Através da educação nós vamos chegar lá. É um discurso interessante, mas e a prática? Parece um discurso evasivo, porque na prática a teoria é outra. Dizer muito lindo, um discursinho muito lindo, mas o que realmente arrasta as pessoas são exemplos. Cadê o exemplo disso, não é? Prático. Claro que em alguns lugares onde se aplica realmente a educação, tem exemplo. Estou me referindo a lugares aí que se fala de educação, mas eles não fazem nada necessariamente para mudar o pensamento. Às vezes, por exemplo, se tem uma briga dentro da sala de aula, alguma picuinha, alguém não vai com a cara do outro, o que se pode fazer? Uma solução amarga, mas é o certo. Tirar os dois daquela sala. Se tem como fazer isso, um estudar de manhã, outro estudar à tarde, ou enviar para outro colégio, ou escola em casa. Dá os deveres para o camarada fazer em casa e pronto. Mas não pode. Não pode sim. Meio sempre existe para resolver os problemas. Agora a gente tem que ver se os docentes, diretores estão predispostos para fazer algo, querem fazer. Eu, sinceramente, com a configuração que existe hoje da educação, tem algumas melhorias, claro, mas eu não queria ser professor nem a pau, Juvenal. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.